Meu nome é Cristina, eu sou da Pastoral Social e juntamente com a Pastoral da Música, que é composta pela Rose, Cristina e Sônia, vamos falar na Semana Bíblica sobre o apóstolo Paulo. Primeiramente, quem foi o apóstolo Paulo? Paulo, o seu nome romano era Saulo, nasceu em Tarso, que era um centro de cultura grega. Embora ele tenha nascido como um cidadão romano, Paulo era um judeu da dispersão, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus. Não se sabe ao certo como Paulo adquiriu a cidadania romana, mas estudos mostram que herdou de seu pai. Paulo assumiu uma posição importante na perseguição dos cristãos. Ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições. Então, ele era considerado um líder. E, além disso, na qualidade de membro do concílio do Sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos. Isso era complicado. Paulo perseguia e assolava a Igreja de Deus. Ele fazia isso acreditando que estava servindo a Deus e preservando a pureza da lei judaica. Qual foi a missão de Paulo? Antes de falarmos sobre a missão de Paulo, precisamos falar sobre sua conversão. Em um dia, já com 28 anos, Paulo de Tarso partiu furiosamente em direção a Damasco, com o intuito de destruir a comunidade cristã daquela cidade. De repente, algo inesperado acontece, algo que muda radicalmente sua vida. Paulo viu Cristo e ouviu as suas palavras. Olha a importância dessa mudança radical. Ele viu e ouviu. Apesar de não fazer parte dos 12 apóstolos iniciais, discípulos, iniciais, Paulo é conhecido como um dos apóstolos mais fervorosos. A princípio, um inimigo declarado de Cristo, que transformou-se em apóstolo seu. Senhor, que queres que eu faça? Ele pergunta. Essa pergunta marcou o começo do seu novo relacionamento com Cristo. E qual foi a sua missão? Atender ao chamado de Cristo, proclamar que Jesus era o Filho de Deus, porque antes da sua conversão, Paulo perseguia os cristãos. Agora, ele via Jesus como um impostor. Era uma coisa assim horrorosa. Após sua conversão, sua pregação não era outra senão anunciar que Jesus é o Filho de Deus. Essa mudança de perseguidor a pregador do Evangelho, ele começou a fazer nas sinagogas. Seu trabalho evangelístico durou em cerca de uns 10 anos. Fez várias mensagens missionárias, pregava nas sinagogas e o que ele fez? Ele tinha preocupação, principalmente nos centros urbanos, de perceber as características culturais e as necessidades dos ouvintes. Assim, ele aplicava tais particularidades em sua mensagem evangélica. É possível perceber que o método de Paulo para estabelecer uma igreja local obedecia a um padrão regular. Primeiramente, era feito um trabalho dedicado ao evangelismo, com a pregação do evangelho. Depois, havia um trabalho de edificação, onde os crentes convertidos eram fortalecidos e encorajados.
Por último, presbíteros eram os escolhidos em cada igreja para que a organização eclesiástica fosse estabelecida. Aquele Paulo duro, rigoroso, ameaçador e violento de outrora, depois de convertido, passou a demonstrar ternura, sensibilidade e principalmente amor a Cristo. Essas características ficam muito evidentes em sua obra. A mensagem atual que nós temos em relação ao apóstolo Paulo é que ele continua assim, ela continua assim bem atual, transformando e convertendo toda a igreja. Não devemos esperar para nos converter, temos que ter a ousadia e a coragem de Paulo de ouvir Cristo em algum momento da nossa vida, ou seja, em casa, ou na rua, ou numa conversa. A gente pede ao Senhor que nos dê essa paixão, esse amor e coragem, principalmente ousadia, para proclamar a palavra de Deus e sermos luz para os nossos irmãos. Ele nos exorta dizendo, Paulo, abandone as obras da carne e vivam segundo o Espírito. Ele também peça que sejamos livres do pecado e passamos a viver em santidade. Quem entra na dinâmica do reino, como São Paulo, entende todo o processo de uma conversão, que significa fazer uma reflexão dos seus erros cometidos, deixar-se moldar, trilhando os caminhos de Cristo. Temos que ser pessoas novas e jogar fora tudo que tiver velho e que não é bom para nós, que a gente sabe que não é bom. Sirvamos ao Senhor de todo o coração e com toda a alma. Eu vou anexar aqui um link para finalizar no nosso trabalho sobre a conversão de Paulo. É um link de 7 minutos, muito interessante, que peço que todos vejam esse link até o final, porque é o complemento do nosso trabalho. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês todos. Muito obrigado mesmo e fiquemos na paz de Cristo. Um abraço.